Asanas. Dentro dos 8 passos do yoga, asanas são com certeza a parte mais importante, porque é esse caminho de entrada para você começar a entender da prática de yoga de maneira mais ampla. Então, se achava antes que você começa pelos seus valores, você entra nas coisas que você faz, você entra nas posições, daí você entra na respiração, e que era uma coisa fixa, tipo uma escadinha. Mas na verdade a prática de yoga, ela é circular. Então, ao mesmo tempo que você vai aprender da tua respiração, você vai aprender do teu corpo, você vai conhecer teus valores, você vai conhecer as práticas que te fazem bem. Então, é bem circular. Você vai estar sempre nesse processo de aprendizado. E dentro disso, os asanas são as posições. Cada posição é um asana. Então, a gente fala que dentro da prática de yoga existem milhões de asanas de posições diferentes. Porque toda posição e toda detalhe específico de posição transforma ela numa posição diferente. Dentro do nosso curso, eu vou estar ensinando para vocês mais de 15 asanas diferentes que vocês vão estar trazendo nesse dia a dia. Então todos os nossos módulos aqui, como você já viu, eles têm algumas práticas específicas, algumas posições específicas, nas quais você vai estar sempre lidando com o teu corpo de maneira específica. Então tem posições que vão expor a tua rigidez de tornozelo, outras de joelho, outras de quadril, outras de ombro. E é isso que os asanas fazem. Eles são, de certa maneira, esse destino final. Então a gente quer chegar no asana. Como a gente vai chegar no asana é um passo a passo. Então a gente primeiro começa a partir de algumas posições básicas que todos nós podemos fazer, e a partir da quebra de rigidez nesse lugar mais básico, a gente pode começar a progredir dentro da nossa prática. Pensando nisso, qual é o tempo que eu sempre passo para os meus alunos? Então, quando você começa a praticar, por exemplo, com esse curso aqui, você vai ter capacidade para montar a sua prática pessoal por 2, 3 anos, sem você precisar de nada novo. Então, só a partir das posições que tem aqui, mais as sequências completas desse curso, você vai poder praticar por muito tempo sem precisar de nada novo. Porque o nosso formato de prática, ele é muito de você aprendendo sobre o teu corpo, e a gente vai entrar nisso em detalhes, em todas as posições, no direcionamento de prática futuro. Mas pensando nos asanas, qual é a ideia? Então, dentro desse monte de posição que a gente vai estar vendo aqui, todos os dias você deveria pegar uma dessas posições e fazer em um momento específico. Eu recomendo para os meus alunos sempre praticar no fim do dia. Então, todo fim de dia você pega uma posição específica, um asana específico, e você pratica uma posição. Uma posição por dia já é suficiente para você começar a sentir esse bem-estar. E aí, quando você terminar grande parte de todo o nosso curso, você vai ver que lá no fim, um dos últimos módulos é um dos módulos que integra várias sequências inteiras. E aí você vai começar a botar em prática essas posições que você aprendeu durante o curso. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você continue fazendo o curso nessa linha, aprendendo uma posição de cada vez, e a partir disso, você construa a sua prática nessa sequência que eu estou passando, porque assim você vai estar sempre em cima das posições e dos asanas mais importantes nesse momento de início, tá bom? Mas os asanas, eles são isso, são essas posições que vão do mais simples ao mais avançado e que de maneira maravilhosa entregam muita saúde, muito bem-estar, quando você constrói a posição a partir daquilo que eu estou martelando o curso inteiro, que é a partir da sua rigidez, a partir do que não funciona, a partir de onde tem o desconforto, a dor, e não a partir do que funciona. Porque quando a gente faz a partir do que funciona, a gente só reforça um padrão. E quando a gente quebra um padrão, a gente constrói saúde. E essa é a aula dos asanas. Nos vemos na próxima aula.